Está em ordem cronológica, se for necessário. No início de março, as 2 primeiras semanas... Por favor. As dúvidas que chegavam a mim eram com relação à não disponibilização de EPI. Inclusive, isso pode ser averiguado com notícias que se teve de pessoas, de funcionários que faleceram pela falta de EPI. Existe um caso emblemático, que é o falecimento de um enfermeiro que trabalhava na Prevent Senior, que já lidava com casos de Covid, mas ele não podia usar o EPI. Segundo as informações que me passavam, era, num primeiro momento, para não desesperar, para não preocupar os pacientes. Então, os pacientes chegavam à operadora de saúde, se eles vissem todos devidamente trajados e paramentados, isso causaria uma sensação de pânico, isso causaria uma sensação de assombro, e isso não seria agradável. A hotelaria e a recepção da Prevent Senior, ela sempre foi muito bem conceituada. É um fato, não, de forma nenhuma, desqualifico essa qualidade da empresa. A Prevent Senior, em seus hospitais, recebe muito bem os seus pacientes. E essa recepção com pessoas paramentadas naquelas 2 semanas foi desaconselhada. Foi desaconselhada pela responsável pelo Instituto de Infectologia na época, a doutora Carla Guerra, segundo informações que me passaram. Ela, infectologista responsável, adotou um protocolo e, nesse protocolo, ela dizia que não haveria máscara para todos os funcionários. Isso está registrado, isso também foi entregue a essa comissão e está à disposição de vocês. Foi uma situação pontual. 2 semanas depois, eles resolveram todos esses problemas com relação ao uso de EPI. Eles disponibilizaram, de fato, 80 milhões de reais, segundo eles, para a utilização de EPI. Mas o problema já não era mais o EPI. Aí o problema se transformou na obrigatoriedade de utilização de um conjunto medicamentoso que, segundo eles, foi determinado por ordens de cima. Essas ordens de cima, naquele momento, eu não sabia entender bem o que era. Então, me foi colocado o seguinte: já final de março, lá para o dia 24, 25 de março. Doutora Bruna, a Prevent Senior, ela vai começar um protocolo de manejo, utilizando um conjunto de medicamentos específicos. E quem fez esse questionamento foi um diretor clínico de outra unidade, e ele me disse o seguinte: eu não tenho como deixar de obrigar o médico do meu hospital a prescrever. Dizem que vai começar uma pesquisa, eu ainda não tenho certeza. Esse foi o relato. Certo. E eu gostaria de saber com a senhora qual a minha responsabilidade enquanto diretor participar dessas informações. Poucos dias depois, eu recebi o contato de um colega desse médico, por sinal, que já relatava uma circunstância um tanto quanto preocupante. Ele dizia o seguinte: o doutor Pedro Batista, ele tentou se aproximar do Ministério da Saúde por conta das críticas que haviam sido feitas pelo ministro Henrique Mandetta com relação à proliferação do vírus dentro da empresa. E nessa tentativa de aproximação, ele buscou o apoio. Parece que tinha um médico que era primo ou sobrinho do ministro Mandetta que tentou uma aproximação. Essa aproximação não teria dado certo, de modo que ele tentou se aproximar, então, de supostos assessores que estariam orientando o governo federal. Esses assessores, eles estariam alinhados com os interesses do Ministério da Economia. E me foi concedido, assim, determinados detalhes pelos meus clientes que participaram dessa reunião, e nessa reunião foram esclarecidos todos esses dados. Isso. A informação que eu tive, a partir dos meus clientes, era a seguinte: que por conta das constantes críticas que o ministro Mandetta vinha fazendo com relação ao operador de saúde Prevent Senior, a direção executiva tinha que tomar uma atitude. Qual foi essa atitude? Num primeiro momento, se aproximar do Ministério da Saúde através de um médico que era familiar ou vinculado ao ministro Mandetta. O ministro Mandetta não deu essa abertura, fazendo com que eles procurassem outras vias. Segundo informações, o doutor Pedro foi informado que existia um conjunto de médicos assessorando o governo federal e que esse conjunto de médicos estaria totalmente alinhado com os interesses do Ministério da Economia. Os interesses do Ministério... Da Economia? O gabinete paralelo, né? Agora, a novidade é o Ministério da Economia. E tinha conexão com o Ministério da Economia, pergunta... Eu posso esclarecer. Eu também tive essa mesma dúvida, até porque... É novo.
Novíssimo. Até porque... Gabinete paralelo junto ao Ministério da Economia. Eu não sei se estava junto, porque eu sinceramente não sou uma especialista política. O que eles me explicaram foi o seguinte: existe um interesse do Ministério da Economia para que o país não pare. E se nós entrarmos nesse sistema de lockdown, nós teríamos um abalo econômico muito grande. Então, existe um plano para que as pessoas pudessem sair às ruas sem medo. Como a pandemia estava fazendo com que existissem muitas repercussões a respeito do risco de você sair na rua, eu mesma fui uma dessas pessoas que fiquei em lockdown, fiquei muito preocupada. Eles desenvolveram uma estratégia. Qual era essa estratégia? Através do aconselhamento de médicos, esses médicos, eu posso citar também de forma nominal, porque me foi dada essa explicação, era o Dr. Anthony Wong, toxicologista, responsável por desenvolver um conjunto medicamentoso atóxico, a doutora Anise Yamaguchi, especialista em imunologia, a qual deveria disseminar informações a respeito da resposta imunológica das pessoas, o virologista Paolo Zanotto, para que ele falasse a respeito do vírus e tratasse a respeito dessa situação de forma mais abrangente, evocando notícias, e que a Prevent Senior ela iria entrar para colaborar com essas pessoas. É como se fosse uma troca, o qual nós chamamos na denúncia de pacto, porque é assim que foi me dito. Alguns médicos descreveram como aliança, outros médicos descreveram como pacto. Essas pessoas citadas eram expoentes do gabinete paralelo. Então, o fato novo é a relação desse gabinete paralelo com o Ministério da Fazenda. O Ministério da Economia, que me foi dito... Da Economia. Em nenhum momento eu ouvi falar da pessoa do ministro da Economia. Na verdade, o que eles falavam era de um alinhamento ideológico. Tá. A economia não podia parar e o que eles tinham que fazer era isso, conceder esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha um nome: hidroxicloroquina. Então, no primeiro momento, eles queriam que as pessoas tivessem coragem de sair de casa. Claro. Por favor. Claro. Não, senador, tá. Ela colocou...